Don Quixote, Don Quixote, Don Quixote. Eu queria saber de vocês que de repente falam mais de um idioma, como é que vocês se comportam quando vocês estão lendo um texto, por exemplo, no meu caso eu falo inglês, minha língua nativa é o português, e eu vivo num país que fala inglês, então toda vez que eu tô discursando em inglês, ou tô lendo em inglês, a gente tem uma outra pronúncia, a gente tem um outro sotaque, a gente tenta adaptar a forma com que a gente fala pra forma que eles falam. No entanto, eu sempre me pego no quesito, como é que eu vou pronunciar palavras que eu sei qual é a pronúncia correta no idioma original? Eu vou explicar. Eu abri o vídeo falando do Don Quixote. O Don Quixote é um personagem da literatura espanhola que a gente conhece e quando eu leio um texto da literatura inglesa, no caso eu estava lendo o livro do Yuval Noah Harari, o Homo Deus, e eu tô lendo ele em inglês. Então, quando eu faço a leitura em inglês, o Harari citou Don Quixote como um exemplo em uma passagem. E o meu cérebro, automaticamente, como eu não conheço a palavra em inglês, eu tento encaixar a pronúncia em português. O que aconteceu comigo foi eu recorri a um amigo que é espanhol, é a língua nativa dele, e eu perguntei como é que se pronunciava o Don Quixote. Ele me pediu pra ele falar como é que você pronuncia Don Quixote vê a uma lhama. Sabe o animal? Eu vou colocar a imagem em algum lugar. E ele me disse a pronúncia correta, então... Don Quijote, ¿ves a una llama? E é Don Quixote. Don Quixote. Então, nada mais penso eu que é a minha obrigação de, ainda que eu esteja lendo um texto em inglês, que a pronúncia da palavra que é espanhola seja pronunciada da forma correta. Don Quixote é um nome espanhol. Eu sei como pronunciar. Não tem tradução pro inglês. Por que eu pronunciaria de uma forma errada? Mas aí você pergunta às pessoas aqui, ou você vê umas caras estranhas e é engraçado porque... Ah, mas não é assim que a gente fala em inglês. Zé, mas como é que fala em inglês? É Don Quixote. Mas por quê? O X de Quixote em inglês não tem esse som. Eu acho que é eles numa tentativa de falar em espanhol e fazer uma pronúncia errada. Sei lá, é o meu parecer dessa específica situação. Não vou falar Don Quixote. Não tem por que ser Don Quixote. Eu tive discussão com eles aqui bom, vai soar estranho porque ninguém em inglês fala desse jeito. Mas eu não vou falar errado porque todo mundo fala errado. Teve uma outra discussão também que foi em volta do animal. A lhama é uma palavra espanhola, não tem tradução pro inglês. Eles adotaram a palavra que é de origem espanhola pro idioma inglês. E eles falam lama. Compreendo, tem 2 L's ali, você não sabe bem o que fazer, você fala como pode. Beleza. Mas a partir do momento que eu também falo o idioma inglês e eu sei, Eu não vou dizer que eu falo espanhol porque eu não falo. mas eu sei que a palavra, que os 2 L's no espanhol, ele tem a função do LH em português. E a gente sabe como é que faz essa pronúncia. É o lhá, lhama, de molhado, sabe? Esse lhá, os 2 L's. Então, eu sei qual é a pronúncia correta. 2, não tem um problema nenhum em pronunciar isso. Por que eu vou falar errado? Porque eu tô falando inglês e eu tenho, obrigatoriamente, que pronunciar da forma que eles pronunciam, sabendo eu que está errado, só pra me fazer ser entendido por ele. Ou pra não soar estranho, ou o outsider. Enfim, é um struggle, é uma dificuldade que eu passo, dificuldade de quem fala outro idioma e de que convive com uma outra cultura. Você corre o risco de soar boçal, eu sei qual é a pronúncia correta, hahaha, ou estranho. Hã? O quê? Lhama? Oh, lama. Eles corrigem assim a sua cara e aí você fica... Lama, Tipo... Outra coisa é a palavra bruschetta, do italiano, né? Não tem tradução. Bruschetta. Mas eu já ouvi algumas vezes e fica... Anyway, queria saber de vocês. O que é que vocês fazem com isso? Vocês geralmente adaptam pra como eles falam? Vocês ligam e falam, não, eu vou falar da forma correta porque eu sei qual é a forma correta. Presente. Ou vocês falam em português, tipo, sei lá, cada um com sua mania. E aí? Se vocês já falam outro idioma, o que é que vocês fazem? Se vocês, mesmo que não falam outro idioma, o que é que vocês acham que vocês fariam se estivesse a mesma situação que eu? Qual pronúncia vocês iam usar? Quero saber, porque eu tô muito confuso com isso.